Tudo começou lá no Éden. E desde então, de geração a geração, os homens têm apontado prontamente o dedo de culpa uns para os outros. Todos nós estamos prontos para apontar a culpa do outro. Lá em Gênesis capítulo 3, no verso 12, quando o Senhor pergunta: o que é isso que vocês fizeram? Adão, no verso 12, diz: Senhor, a mulher que tu me destes. Adão aponta o dedo de culpa para Deus, afinal ele fez uma mulher que o levou a cair. Imediatamente ele diz: ela me ofereceu o fruto e eu comi. O Senhor então, no verso 13, diz à mulher, perguntando: o que é isso que aconteceu? O que é isso que fizeste? E ela diz: Senhor, de novo o Senhor errou, a serpente que o Senhor fizeste. Ela me ofereceu e eu comi. E assim, geração após geração, nós estamos prontos para apontar o dedo de culpa para o outro. Transferir a culpa para circunstâncias ou para outra pessoa. E não pense você que isso é uma estratégia que você pensa, para e bola a melhor forma de transferir a culpa para o outro. Não. Você faz isso naturalmente. Você, mesmo sem perceber, acreditando que você não tem a culpa, você analisa as circunstâncias e de quem será a culpa? Dele, da situação. Nós temos dentro de nós advogados muito bem preparados para, em qualquer circunstância, nós sequer pensarmos e imediatamente os advogados do nosso interior começam a nos dar estratégias e apontamentos de quem é a culpa. A culpa de quando você gritou alto foi da outra pessoa. A culpa de quando você brigou e explodiu foi do outro motorista do trânsito. Foi daquele irmão, aquele seu parente que não sabe se comportar, aquele filho que parece ser tão mal educado que não parece vir da educação do seu lar. E assim nós apontamos a culpa o tempo todo. Porque esses advogados ficam dentro de nós 24 horas, trabalhando para nos defender. E nós criamos assim naturalmente, mesmo sem elaborar um plano, nós caminhamos a nos defender das circunstâncias e das pessoas, de forma que a maioria dos problemas que existem no mundo e na sua vida não são culpa sua, são culpa de outras pessoas. O apóstolo João, lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se você diz que não tem pecado nenhum, e muitas vezes quando lemos esse texto, você logo imagina: não, eu não nego que eu tenha algum pecado, mas nessas circunstâncias a culpa não é minha. O que João está dizendo não é que você negue contra toda a evidência que você tem pecado, mas que você, em toda situação, em todas as circunstâncias, entenda que você também erra, que você também falha, para que quando aquele advogado que existe dentro de você vier a te defender para a sua própria consciência, você diga: será? Qual será a motivação do meu coração para ter feito o que eu fiz? Qual é o motivo de eu me defender dessa forma? O que levou a essa situação? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Existe coisa pior do que ser enganado? E quando você descobre que você é quem mais engana você mesmo? É extremamente frustrante, não? Imaginar que de alguma forma que nós nem percebemos, nós estamos nos enganando. É como aquela velha história da professora na sala de aula que diz: quando você cola do colega, o pior prejudicado de tudo isso
é você mesmo. A professora já tem o diploma dela, já tem o emprego dela, ela tem a missão dela e tem feito. Agora, quando você cola, você está se enganando em busca de um resultado. E na vida nós também estamos muito mais preocupados com os resultados do que com o processo. Enquanto Deus, e em outras devocionais eu disse isso, tem nos chamado a refletir sobre o processo, a santificação, o que nós fazemos, o que dizemos, por que dizemos. O Senhor tem nos chamado, a partir desse texto, a pararmos essa síndrome de transferência de culpa que nos acompanha desde o Éden e dissermos a nós mesmos: qual será o meu erro em tudo isso? Quando nós começamos a fazer isso, o texto diz que quem nega a verdade não está em nós. Quando você começa a raciocinar, você começa a refletir, a verdade começa a surgir em você. E como que uma luz alegre, empolgante, de leveza, te leva a viver a vida com transparência. Onde você mesmo começa a experimentar a transparência consigo e com os outros. Onde você assume que erra e pede perdão. E quando você erra contra você mesmo, você tem a graça. A graça de Cristo, que diz que todo aquele que confessa os pecados, é o verso 9 de 1 João capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É essa graça que eu venho falar para você hoje. A graça do perdão dos pecados. Para que você, mais uma vez, compreenda que o melhor não é se esconder, não é negar, não é transferir a culpa. O melhor, o mais leve, o mais verdadeiro é você, ainda quando não identificar o problema, o pecado, ore e peça que o Senhor faça com que você perceba as faltas, até aquelas que são ocultas. E então, ao invés de se enganar, você tem a oportunidade de confessar. Só você no seu quarto. E pedir perdão. E Ele é um Deus de amor, de misericórdia e de graça. Ele nos perdoa. E Ele nos conduz a uma vida de gente que sabe que erra. Mas gente que é radiante de alegria, porque sabe que é perdoado quando confessa os seus pecados. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque nós não precisamos negar que nós somos falhos, errados. Nós não precisamos mais nos esconder, lutar dentro do nosso interior para provar para nós mesmos que somos melhores do que pensam que somos. Ó Pai, obrigado porque o Teu Evangelho da graça nos resgata desse ciclo de transferência de culpa, de apontar de dedos para uma postura mais ereta, mais correta, digna diante do Senhor. Não que nós sejamos grandes, não que nós sejamos bons, verdadeiros, corretos, mas porque em Ti, na Tua habitação em nosso ser, nós experimentamos uma vida da qual nós não nos envergonhamos, porque já fomos perdoados. E não nos envergonhamos de admitir as nossas falhas, porque sabemos que o Senhor, que é poderoso e perfeitamente justo, pagou pelas nossas falhas, até as que são ocultas a nós. Pai, nos perdoa as falhas. Traga a cada um de nós agora que estamos nesse momento a consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, e nos perdoa, Senhor. Perdoa sobre aquele pecado contra o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, nossos irmãos, no nosso ambiente de trabalho, ambiente de estudos, aquele namorado, ó Pai, enfim, todas as nossas relações. Perdoa-nos, ó Pai, e abençoa-nos para nós vivermos cada vez mais cheios da Tua verdade, como quem anda ao sol do meio-dia, sem necessidade de se esconder. Assim que nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Hoje, terça-feira, quando nós nos reunimos presencialmente, era o dia que nós separávamos para orar juntos. E o mais importante, que era sempre lembrado nas nossas reuniões de oração, é que, apesar de sabermos que a nossa união era espiritual, nós nos esforçávamos para sairmos da nossa casa e nos unirmos em oração. Hoje, nós somos privados de irmos à igreja orar, mas você não está separado do corpo de Cristo e você pode orar na sua casa. Eu gostaria que você hoje separasse aí agora alguns minutos a mais, diante dessa reflexão que nós fizemos. Ore por você, ore pela sua família, os relacionamentos, ore também pela nossa igreja, ore pelos governantes do nosso país. O Senhor precisa ter misericórdia de nós. Nós somos o povo dele, mas nós estamos inseridos num mundo que é pecaminoso, que vive apontando o dedo para Deus, como se ele fosse o autor de toda a maldade humana. Ore pedindo que o Senhor nos preserve em meio a esse mundo caído e mau. Ore para que o Senhor te dê consciência dos pecados, para que você melhore a sua relação com Ele e com as outras pessoas. Ore. Desde já pedindo que o Senhor trabalhe o seu coração nessa semana, nas circunstâncias que você tem vivido. E te prepare para domingo, de fato, nós nos unirmos presencialmente para cultuar a Ele. Lá no domingo, Ele se fará presente em nosso meio de maneira especial, e nós também. Mais especial do que agora que estamos separados, mas unidos em oração. Então, ore por tudo isso e se prepare. O Senhor tem abençoado o seu povo. E Ele certamente há de te abençoar. Fica com o meu abraço, com a minha oração, intercessão por você. Desejo que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima noite. Nos vemos por aqui em breve. Até mais.